Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, o nosso querido e indispensável programa Opinião. Cá estamos de volta para mais uma semana de trabalho, aqui ao vivo e em cores para você e com muitas informações. Sabe, essas informações que a gente extrai diretamente da fonte, geralmente, invariavelmente, a gente extrai as informações dessa fonte que geralmente vem aqui ao programa como entrevistado, entrevistada, e com isso a gente agrega valor em termos de informações aí ao seu dia, ao seu final de dia, não é? Hoje, por exemplo, nós convidamos aqui para estar conosco o prefeito de Cuiabá, o Abílio Brunini, e a gente está aguardando ele chegar por aqui no estúdio, chegar ao estúdio do programa Opinião aqui na TV Pantanal. Daqui a pouco, portanto, conforme combinado, o prefeito Abílio vai estar conversando conosco e especialmente com você, que é, em última análise, ou em primeira análise, depende da forma que você encara, o eleitor, o cidadão mato-grossense, o cidadão cuiabano, quem consome, quem vive, quem depende das políticas diretas e indiretas, originadas pela Prefeitura de Cuiabá, pela gestão, e nesse caso, notadamente pelo prefeito Abílio Brunini. Fique bem atento aí que já a gente... Será que ele está preso no trânsito? Se for isso, é mais um problema, é mais um assunto para a gente estar abordando aqui com o Abílio Brunini, o nosso prefeito cuiabano, aqui no programa Opinião. Então, assim, tem assunto demais para a gente abordar aqui, não é? E a gente tem, além do fator político, tem a política, tem o ano que vem, que é o ano de eleição, o Abílio é um dos grandes nomes do PL em Mato Grosso. Por conta disso, também a gente deve abordar o fator político partidário, político eleitoral, que é a ferramenta que faz com que os partidos e lá na ponta os seus representantes, no caso os políticos, se mantenham nos seus respectivos cargos ou busquem os cargos eleitorais, né? Os seus mandatos propriamente. Ok? Se tiver aí pergunta, sugestão, 99932-2529 é o nosso contato, o nosso WhatsApp do programa Opinião. 99932-2529 está aí no rodapé para você interagir com a gente no nosso programa Opinião. Lorenberg, professor, boa noite, como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço. Mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Sabe, Paulo, que ontem e hoje fez muito calor. Hoje, por exemplo, fez muito mais calor do que qualquer dia do mês de agosto. E olha que todos nós temos como característica muito calor o mês de agosto. E, no entanto, para nossa felicidade, o mês de agosto intercalou, ora calor e ora um frio. Hoje, o mês de setembro, começa exatamente com muito calor. Eu, pelo menos, senti muito calor hoje. E lá na minha área fez muito calor. Pois é, vai entender, né, Lorenberg? Porque agosto, que é mês de calor fervoroso, né, aqui no estado de Mato Grosso, notadamente em Cuiabá, Baixada Cuiabana, e nós tivemos, que eu tenha contado, umas 4 frentes frias. Assim, é lógico que não foram duradouras, mas houve. Vem aqui, dura um dia e meio, 2 dias. Veio outra, 2 dias. Veio outra, 3 dias. Enfim, isso foi atípico. Eu não lembro, eu moro em Cuiabá há 30 anos e não lembro de ter um agosto assim atípico como esse. Só que não podemos também esperar o mesmo de setembro, porque é bom, uma coisa boa não dura muito tempo não, viu? Para quem gosta de frio principalmente. Eu particularmente gosto do calor, gosto do frio, não gosto desse mormaço, né, dessa coisa toda que o Lorenberg está citando. E é verdade, ontem, hoje, parece que superou. E aí eu fico temendo o quê? Os idosos, né, as crianças e principalmente os idosos,
por conta da desidratação. O calor ele faz mal, não é? Vou até pedir para a Caroline para a gente marcar aqui alguém da saúde para dar umas dicas aqui de como proceder nesse calor aí, por exemplo, na questão da hidratação, na questão, né, das crianças propriamente, dos idosos, como que tipo de roupa usar, que tipo de vestimenta no trabalho ou em casa, enfim, quanto de água deve ser consumido. Alguns macetes, porque tem muita gente que não tem em casa daquele de purificar água, purificar ar, né? Umidificador de ar, propriamente. E aí tem uns macetezinhos, né? Eu, particularmente, ainda tendo em casa um purificador, eu ainda tenho as toalhinhas lá, molhadas assim, porque eu sei que elas refrescam, né? Por conter H2O, por conter oxigênio. E aí tem alguns macetes, talvez a gente possa trazer aqui alguém para falar sobre isso e no intuito de, evidentemente, auxiliar você a enfrentar esse calor aí, que apesar do frio de agosto, dos lampejos de frio que houve em agosto, agora, nego, é só na moleira, pau na moleira. Por quê? Porque vem aí mais uma grande seara de calor na grande. Setembro é batata, né? Significa dizer que a chuvinha do caju que a gente espera para final de outubro, para novembro, por exemplo, essa demora um cadinho nos últimos anos tem demorado um pouquinho, né, para vir. Nesse ano, não sei, com essa doideira aí que está aí, Nuremberg. Então, o importante é se cuidar, né? Você disse tudo no final, Paulo, tudo. O importante é que cada um de nós venhamos ou venha a se cuidar. Porque, veja, amigos, quem nasceu aqui e quem já mora há muito tempo aqui, sabe que era muito comum, véspera do 7 de setembro e no 7 de setembro, termos uma chuva. Era muito comum. A chuva de caju, que o Paulo tanto falou agora há pouco, que é verdadeiro, já faz algum tempo que não aparece. E parece que não está dando cara ou ar que virá uma chuva de caju aí. Então, imagine, amigos, o tempo está todo virado. Isso significa dizer o quê? Que nós teremos que tomar muito cuidado. E tem um detalhe, amigos. O mês de agosto, voltando ao mês de agosto, não fez tanta queimada como todos nós esperávamos. Que é um bom sinal. Que é um bom sinal. Eu tive, por exemplo, em meados do mês de agosto, um pouco depois de meados do mês de agosto, alguns amigos me levaram para Chapada e eu percebi, olhando nas margens da rua, da rodovia, nenhum foco de queimada. Não havia, o mato estava seco. Se alguém jogasse um palito de fósforo, pegava fogo. Mas você não tinha focos de queimada, que era um grande sinal. Ora, e o mês de setembro? Que começou exatamente com forte calor. Será que o agosto que nós tivemos será o setembro que nós nunca tivemos? Nem Deus deixou um negócio desse. Diria Beto Guedes, quando entrar setembro, que a boa nova... Quando a boa nova se manifestar, que ela seja de tempo ameno, tranquilo, sem o calorio, mas também seja um mês de temperança, não de temperatura alta, mas de temperança. Nem muito ao céu, nem muito ao mar, ainda que não tenhamos aqui mar. Um dia teve, segundo os historiadores aí de milhões de anos, aí, que ali na região era tudo mar. Mas vai saber, eu não pesquisei a fundo. Olha só. Boca, vê aí para mim o GD, que eu vou antecipar o GD. Daqui a pouquinho o Abílio aqui. Tá chegando, né, Aninha? Chegando. Tá chegando aí. A Aninha que eu falo é Ana Carla. Paulo, você tem intimidade com ela assim? A Ana Carla é minha amiga de muitos anos, né? A secretária de comunicação. Ele tá chegando aqui no ao estúdio da TV Pantanal. Vamos antecipar aqui o GD, que é o Gazeta Digital. Dá um clique aí no www.gazetadigital.com.br,
aqui tem essa notícia, por exemplo, destaque aí, ó, o vereador Chico 2000 do PL conseguiu reverter decisão de afastamento e está autorizado a reassumir o seu cargo lá na Câmara de Vereadores de Cuiabá. A determinação já havia atendido a pedido, né? Já havia atendido a pedido da defesa do parlamentar, o sargento Joelson, do PSB, e foi estendida ao presidente, então, do Legislativo Municipal, ao ex-presidente do Legislativo, que é o Chico 2000, conforme decisão do desembargador Juvenal Pereira da Silva, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. A defesa alegou excesso de prazo da medida cautelar, bem como falta de contemporaneidade da denúncia feita por Abílio Brunini, na época deputado federal. Em sua avaliação, o magistrado ponderou que remover do cargo um político eleito pelo povo sem demonstração de perigo concreto excede a razoabilidade. Contudo, pondera que a medida não ameniza as acusações contra ambos os vereadores, nesse caso o Abílio e o Joelson. Dá um clique aí que a gente, você vai ter mais detalhes aí dessa notícia. Daqui a pouquinho eu vou perguntar para o Abílio a opinião dele sobre essa decisão do Juvenal, doutor Juvenal. Só que eu vou, deixa eu olhar meu tempo aqui. Dá tempo de, Caroline, fala comigo, dá tempo de o Abílio já dar uma boa noite aqui e comentar essa notícia antes de ir para o intervalo? Caroline, nossa querida Caroline Chaves, eu não estou te ouvindo, meu bem. Eu vou para o intervalo comercial, não estou te ouvindo. Eu vou para o intervalo comercial e já volto aqui com... É 1 minuto e meio só, a gente volta com o prefeito Abílio ao vivo no programa Opinião, falando sobre isso e evidentemente e principalmente sobre as coisas de Cuiabá, que a gente está aqui justamente, o convidou para a gente falar sobre Cuiabá, a nossa querida capital. Um instante só. Estamos de volta ao vivo, o programa Opinião na sua TV Pantanal nesta segunda-feira. O prefeito Abílio já está aqui. Ao cumprimentá-lo agora, eu já vou pedir, prefeito, que você faça aqui dê sua opinião sobre essa decisão do doutor Juvenal, do Tribunal de Justiça, sobre os vereadores Chico 2000 e o Joelson, quanto àquela questão que foi originada de uma denúncia sua aí. Boa noite, bom tê-lo aqui. Boa noite a todos, boa noite professor, boa noite Paulo. Primeiro dizer que é uma denúncia que eu fiz enquanto eu era deputado federal em 2024, apenas fiz o encaminhamento de uma denúncia que recebi ao gabinete e fomos até a delegacia para apresentar aqueles documentos. Até então eu não tinha nenhuma prova muito completa. O que eu tinha era a denúncia que eu estava recebendo ao meu gabinete, encaminhando a polícia para que houvesse os fatos das investigações. Nem imaginei que isso iria evoluir, porque faz tanto tempo, 2023 para 2024, e aí a investigação às vezes é assim mesmo, demora um pouco, às vezes sai. E sobre os fatos ocorridos naquela época, eu acho que em parte eu acredito que a decisão do juiz está dentro da razoabilidade, porque ele dá o direito dos vereadores se defenderem, apresentarem as provas, contrapor, eu acho que é o amplo direito de defesa do contraditório, e também, se essa investigação der frutos, aí tomará outras providências. Se o resultado da investigação for outro, aí não haverá uma punição tão grande que não dá dano irreparável posterior. Imagina esses vereadores, por exemplo,
no futuro ser considerado que não foram condenados por algum desses casos. Imagina o dano à Câmara Municipal de ter que indenizá-los, reparar e tudo mais. Então, eu acho que está dentro da razoabilidade a decisão. Olhando do ponto de vista jurídico, sem paixão nenhuma, sem nenhuma relação ou alguma coisa que pudesse interferir, mas eu acho que dentro da razoabilidade jurídica, eu acho que está dentro dos fatos. Ok. Inclusive, eu acredito que a Câmara Municipal, ela tem que rever a sua forma e processos e tudo mais, para que não tenha tantos danos. Ela já aconteceu no passado isso. Quando eu fui cassado, por exemplo, e acabei voltando na justiça, é um dano à Câmara Municipal. Uhum. Acho que também teve o vereador Ralph Leite, se eu não me engano, Sim. que depois deu um prejuízo de quase R$400 mil para a Câmara. Então, assim, acho que isso é dinheiro público. Então, Que não volta mais, ter né? a administração da forma correta e evitar que aconteça alguma coisa pode favorecer a Câmara a ter menos prejuízo. Prefeito, você chegou aqui esbaforido, você chegou em cima da hora, por quê? Foi o trânsito, esse trânsito de Cuiabá, né, rapaz? Foi o trânsito ou não foi o trânsito? Você veio de skate? Porque você chegou esbaforido aqui. Não. Aí eu pensei assim... Estava preocupado com vocês, acabei de sair da Prefeitura de Cuiabá, a gente veio correndo dentro dos limites da velocidade, mas correndo, e chegamos aqui para que pudesse, em tempo hábil, a gente poder colaborar com um pouco da entrevista, já que eu perdi, eu acho que uns 5 ou 6 minutos. Perdeu não, a gente só fez uma mudança aqui, a gente adiantou as coisas para termos mais tempo aqui. Diz que tem um sósia agora chamado Abílio da Shopee, você já viu? Tem até Instagram, um cara meio parecido comigo. Nas próximas ele vem para dar aquela introdução. Aliás, eu nunca vi o Abílio de cabelo. Eu vi uma foto dele de cabelo, assim. Da próxima vez que ele vier aqui, a gente vai trazer umas fotos dele cabeludo aqui. Abílio, eu vou, antes de passar para o meu querido Lorenberg, tem um assunto aqui, por falar em trânsito, não é? Que eu vi, acho que foi no seu Instagram, porque lembra daquela história da polêmica do Todes, que o Abílio, não é, bateu duro contra, Claro. até porque não existe realmente, essa coisa aí não existe, nossa língua portuguesa é uma só, e inclusive está contida na Constituição. E aí, eu não entendi, eu vou perguntar porque eu não entendi mesmo. Qual foi o desafio que você fez? Eu vi que alguém escreveu Todes numa rua lá e você foi lá e disse que vai asfaltar, que a prefeitura vai asfaltar aquela rua, parece que era no Jardim das Palmeiras, salvo engano, a única rua naquela localidade que não está asfaltada. Explica para não ficar na questão, foi ironia, foi... Eu queria que você explicasse direitinho, primeiro reforçar a sua posição sobre o Todes e essa questão da pavimentação aí, de alguém escrever, você vai lá e asfalta. Tá, não é bem assim. Para explicar. Primeiro é importante dizer que Cuiabá está cheio disso, né? Vários bairros às vezes tem uma única rua que não foi asfaltada, ou um pequeno trecho de rua que não foi asfaltado. Às vezes as pessoas até falam, mas no papel consta como asfaltado. Você já ouviu falar disso em vários momentos. Uhum. Hoje, com a tecnologia que a gente tem, com a imagem de rastreamento de satélite, georreferenciado, tem até o Google Earth aí, por exemplo, que está dando essas informações, não tem mais essa informação duplicada entre já está asfaltada no papel e não está na prática. Hoje, o que está de fato é o que está lá no registro da prefeitura. Contudo, aquela rua em particular, ela é 300 e poucos metros só. E ela representa um pedaço importante daquele bairro, assim como outras ruas também representam dentro dos seus bairros. A gente entrou em contato com o deputado Faisal. Falei, deputado, nós temos um trecho aqui, uma região que o senhor teve bastante voto. Gostaria de saber se o senhor pode nos ajudar com uma parte da emenda. Por não ser grande, dá para colaborar com um valor pequeno de emenda. O que é um valor pequeno de emenda para aquela região, para aquela rua? Acho que vai dar uns R$300 mil mais ou menos. Então é um valor aproximadamente, alto para nós, claro, mas em todo caso, para os deputados, é possível de se conseguir. Fiz um compromisso com ele se disponibilizou da gente enviar essa emenda desse ano para o próximo ano e a gente organizar a pavimentação. Inclusive está até se discutindo sobre a possibilidade da gente pavimentar agora, num acordo que está se fazendo com as empresas que estão devendo alguns compromissos para a gente, e aí a gente poder usar a emenda do deputado para
para repor recurso na prefeitura. No remanejamento, né? Isso. Agora, não é sair riscando todos na rua que vai conseguir que a gente saia pavimentando as vias e nem pintando todos no buraco todo mundo que vai fazer a gente sair tapando os buracos. Mas é mais importante o fato da reflexão que a gente fez sobre quantas pessoas se preocupam com o pronome neutro e quanto elas se preocupam tão pouco com a infraestrutura urbana, com os problemas da cidade, coisas muito mais importantes do que essa questão de ideologia de gênero, pronome neutro e tudo mais. As pessoas entraram na brincadeira, agora tem faixa, tem lugar que tem faixa, tem lugar que tem pintura, tem não sei o quê. O mais importante é que essas pessoas estão comprando a tinta na economia local aqui e está favorecendo o nosso comércio. Então isso está indo bem e a gente está conseguindo prestar um bom serviço no município de Cuiabá, reparando esses danos da infraestrutura. Ok. Todes não existe, gente. Bom, vamos lá. Você vai ser cancelado, você é jornalista. Não, mas não tem problema não. Eu estou muito ciente do que eu estou falando por conta de que eu sou respaldado pela Constituição, né? Respeito a opinião de quem defende. Não respeito também não. Essa questão de... Sobre todas não. Outras opiniões até respeito, né? Mas todas não existe, gente. Não existe. Todas não existe. Todas. Pega aí a Constituição, nossa língua é português. Língua portuguesa. Mas, professor Lorenberg, por favor, está ávido para também perguntar, por gentileza. Faça a pergunta no pronome neutro, professor. Prefeito, antes de mais nada, registrar sempre a nossa alegria, mas é muito bom tê-lo aqui no nosso bate-papo. Prefeito, eu estava olhando o site da Prefeitura, ainda ontem, e vi muitas informações importantes ali. E uma delas, eu gostaria de uma reflexão do senhor. Claro. Está lá numa matéria em que o terceiro parágrafo fala que a sua gestão realizou 65 milhões de reais em novos investimentos, contemplando exatamente a área da educação, da saúde e do transporte coletivo. Correto. Eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito de um comentário, sobretudo na questão do transporte coletivo. Correto. Olha só, do transporte coletivo, custou para nós, eu acho que mais ou menos uns 11 milhões anuais, para que a gente pudesse fornecer o transporte público gratuitamente aos domingos. Então, todos os domingos, durante o ano todo, ela vai estar gratuito no ônibus, já está, as pessoas já estão transportando, e isso já tem fortalecido a economia no domingo. A gente está vendo, por exemplo, resultados nos shoppings, em galerias, nos eventos religiosos, muita gente indo na igreja. O transporte público no domingo já é um uso mais frequente entre a população. E isso tudo por causa de um simples gesto, da gente trazer de volta para a população aquele dinheiro que a gente arrecada via os impostos. E muita gente aprovou, acredito, não sei se o senhor já andou de ônibus aos domingos, mas muita gente tem aprovado. Tanto é que a gente tem que buscar agora aumentar as demandas de veículos para poder atender essa demanda aumentada na população. Na educação, a gente forneceu o café da manhã para todas as crianças. Isso não é MEC, não está no MEC. Isso não é uma coisa do Fundeb, não é um recurso do Ministério da Educação, isso é recurso próprio da Prefeitura. E custa em torno de 26 milhões de reais para fornecer café da manhã para todas as 62 mil crianças, mais os servidores de todas as escolas, todas as redes municipal de educação. Para nós, é um investimento, não é um custo. Porque a criança e o profissional que se alimenta antes de entrar na sala de aula, ele vai ter uma capacidade de aprendizado muito maior. O seu resultado cognitivo dá muito melhores resultados do que a pessoa entrar e ficar sentindo o cheiro que a comida está sendo feita para comer na merenda na hora do intervalo. Então, muitas vezes a criança, como o senhor sabe, ele chega sem ter tomado um café da manhã em casa, às vezes não teve uma janta adequada e a primeira refeição vai ser aquele café que ela vai tomar ali. Claro que está longe de ser aquilo que eu gostaria, porque eu gostaria de um café da manhã mais reforçado, mais estruturado, uma alimentação melhor. Só que, por enquanto, dentro das condições que a gente tem, até mesmo por causa da estrutura das cozinhas, da merendeira chegar, da TNE chegar, antes, porque ela chega meia hora antes ainda de começar a fornecer o alimento, então tem que ser algo rápido de preparar. Aí hoje ainda é pão, algumas coisas nesse sentido. Mas logo, logo a gente está melhorando esse cardápio do café da manhã. Custou em torno de 25 a 26 milhões de reais por ano. Além disso, a gente está investindo no Centro Médico Infantil, que está custando para nós mais ou menos uns 7, 8 milhões de reais. E é um novo centro de atendimento, de pronto atendimento para as crianças. Recurso próprio, prefeito? Recurso próprio.
A gente pediu algumas emendas, mas elas ainda não chegaram, então nós estamos usando os recursos próprios desse investimento. Cumprimos algumas reformas, em algumas unidades básicas de saúde, terminamos elas, estamos para entregar, falta compra dos imobiliários, como por exemplo ali no Jardim Passaredo, acho que Grande Terceiro, se eu não me engano, e eu tenho que lembrar o nome da outra unidade, aqui são várias coisas, eu não consigo lembrar de tudo. Mas isso também representa um valor significativo para nós, principalmente quando a gente está com todos esses apertos, a gente precisa juntar todos os recursos disponíveis. Nós estamos ajudando a situação, por exemplo, na assistência social, que em nenhum momento a gente parou de fornecer alimentação para as pessoas de rua, mas também já estamos procurando um novo espaço para auxiliá-los. Nós estamos também nós revogamos a taxa do lixo, não sei se o senhor se lembra, ela é cobrada todos os meses, nós revogamos e agora a gente está colocando a cobrança apenas sobre os grandes geradores, que são as pessoas que mexem com o mercado, indústria, restaurantes, os grandes geradores de lixo, e aqueles que fizerem coleta seletiva, eles vão ter um valor mais barato. Então, quem não fizer a separação do lixo vai cobrar um valor integral da taxa, mas quem separar, aí vai poder pagar um valor mais barato. E outros investimentos que a gente vai fazendo durante esse período todo. Muita sinalização de trânsito, muitas faixas elevadas de pedestre. Nós já tampamos mais de 60 mil buracos no município de Cuiabá. Ainda é muita coisa para tampar, muita coisa. Limpamos muitas praças, estamos reformando algumas quadras, investimos muito em iluminação pública. E são serviços que antes estavam um pouco parados, por causa que a gestão anterior não pagava o fornecedor, não pagava as pessoas que trabalhavam nesse setor, e aí acabou trazendo muito prejuízo para a gestão. Contudo, agora a gente tem retomado e tem investido e tem conseguido aplicar melhor os recursos públicos. Tem uma pergunta que chegou aqui, eu vou aproveitar para já dar uma emendada no que você falou aí da unidade infantil, que com recursos próprios, eu nunca lembro de ter visto em tão pouco tempo assim se fazer, eu não sei em que pé está nessa construção. A gente recebeu, é bom deixar bem claro, durante o período da intervenção que aconteceu em 2023, houve o início dessa obra. Ela não tinha finalidade como está hoje. Ela tinha uma finalidade mais ambulatorial e nós alteramos a sua finalidade para quase um tipo de UPA, pronto atendimento. Então, a intervenção naquele período, ela fez uma obra importante, entregou para a gente com quase 60% da obra conclusa no período da intervenção. No período quando a intervenção encerrou e chegou a gestão do Emanuel, voltou a gestão do Emanuel, ela deu uma boa paralisada, por causa que havia conflitos ali entre as duas, a gestão municipal e a gestão estadual. E quando a gente retomou a obra, estava com 75%. Então a gente está concluindo com os recursos próprios, estamos pagando ainda o que o Emanuel não pagou. Então ficou parado, precisava pagar, a gente pagou e vamos terminar essa obra agora. Então a pergunta aqui é a seguinte, a Fátima Souza, ela mora no Poção, está perguntando o que o senhor acha do possível fechamento do Santa Casa, uma vez que ela está dizendo aqui que tem 2 crianças e que ela sempre, quando precisa, já precisou 2 vezes, de levar suas crianças na unidade pediátrica e lá ela foi atendida de forma rápida. E ela está pedindo, inclusive, para o senhor ajudar a não fechar. Aliás, essa é uma campanha que a gente, Lorenberg e eu aqui, todo dia, toda semana, a gente está batendo na tecla, pedindo encarecidamente, governador, se sensibilizar, Gilberto, para não fechar, dada a importância, não transformar numa unidade infantil, sei lá, o Abílio que já pega aquilo lá, já toca, estou falando assim porque eu estou chutando também aqui, né? Mas enfim, de repente a prefeitura gostaria muito que não fechasse, assim como a Fátima, a nossa Fátima está perguntando para você. Tá. Oi, Fátima, tudo bem? Olha só, antes de todo esse episódio do governador ter sido internado lá no dia de ontem, eu já tive uma conversa com o governador, tive uma conversa com o vice-governador Otaviano Pivetta, tivemos uma conversa com o senador Wellington Fagundes, estivemos no Ministério do Trabalho, ali, na Justiça do Trabalho, falamos com a desembargadora e o fato que estava todo mundo conversando ali é que todo mundo queria que a Santa Casa permanecesse aberta, não havia uma discussão entre todos para fechar
a Santa Casa. O que havia uma discussão era sobre qual valor pagar. E essa é a discussão importante. Quanto vale aquele imóvel? Quanto vale aquele terreno? Claro que ninguém quer fechar a Santa Casa, ela é um patrimônio da nossa cidade, não só a sua história, não só o seu bem material, mas seu também bem imaterial, tudo que ela representa para o município de Cuiabá. Além disso, ela representa também uma quantidade de leitos significativa, que se nós perdermos vai afetar bastante a saúde do nosso município e nós não temos aonde relocar esses pacientes. Ainda que o Hospital Central seja aberto, ele vai atender apenas a demanda de oferta seletiva, as eletivas. Contudo, a Santa Casa é porta aberta e ela atende outros serviços que estão lá. Então, se o Estado conseguir adquirir esse imóvel e ele dar continuidade com a gestão, eu acho que é importante. Claro que não cabe a nós essa decisão. Primeira oportunidade de compra é da saúde da União. Ou seja, o Ministério da Saúde, a União, o Governo Federal, é o que tem a primeira oportunidade para comprar a Santa Casa. Pelo último leilão, que está acabando o prazo, nós percebemos que o Ministério da Saúde não deu nenhum lance, ou seja, não demonstrou interesse em comprar a Santa Casa. Aí o Governo do Estado, como já era previsto, não daria lance para que caísse o preço e o município de Cuiabá não dá lance para que caia o preço. Aí vai ter uma segunda rodada, que é baixar o preço da Santa Casa e ofertar novamente para o leilão. Ela dá um tempo de concluir essa primeira fase do leilão, aí dá uns 15 dias, a desembargadora apresenta novamente o leilão do imóvel. E aí eu já acredito que nessa segunda rodada já deve ter lance, ou do governo federal ou do governo estadual. Se não houver de nenhum deles, a prefeitura vai buscar uma oportunidade de tentar ajudar. Mas eu acredito bem provável que o governo do estado só está esperando o melhor encaixe para fazer a melhor oferta e adquirir o imóvel. Professor. Prefeito, ainda nos sites da prefeitura, no primeiro semestre, pelo menos é o registro que aparece lá, no primeiro semestre foi arrecadado 2,5 bilhões de reais, dos quais foram gastos destinados à despesa de 2,1 bilhões de reais. Nada aí, sobraram 4 bilhões de reais. Esses 4 bilhões de reais, no planejamento do senhor, em todas as estratégias administrativas, como serão aplicados? 65 milhões nós já vimos aqui. Tá, eu acho que o senhor está confundindo as contas. Deixa eu tentar te ajudar. O orçamento da prefeitura é de 4,8 bi. 4,8 bi. Mas esse orçamento é o orçamento previsto. É o que a LOA prevê com base no seu histórico. Só que nós já tínhamos dito isso em dezembro do ano passado, que o Emanuel tinha superestimado a LOA para poder esconder as dívidas que ele tinha. Então ele superestimou a LOA para 4,8 bi, com a intenção de mascarar, por exemplo, um valor que ficou sem pagar. E aí o valor sem pagar empenhado veio como resto a pagar. E ele veio com a despesa equivalente à receita. Mas a receita era surreal, ela não era uma receita real, era uma receita imaginária. E depois, ele feito essa pedalada aí no orçamento, chegou a nossa gestão, a gente começou a usar o orçamento que era previsto do ano passado. E a receita, ela já deu uma frustração. Nós temos já, até esse momento, 90 milhões a menos de receita do que o previsto na LOA. Por quê? Porque, como a gente sabe, era superestimado. Para piorar, as despesas foram subestimadas. Nós temos dívidas que nunca foram empenhadas, como, por exemplo, 150 milhões de reais em precatório, como que não tinha sido a previsão orçamentária para ela, 150 milhões de reais em precatório, 140 milhões de reais para o transporte público. Então, muitas dessas despesas ele não preveu no orçamento. Por quê? Porque se ele colocasse nessa previsão, ainda que ele tivesse superestimado a receita, daria uma LOA deficitária. E a LOA deveria ter sido deficitária mesmo, para reconhecer a atual circunstância que ele entregou à prefeitura. Contudo, ele não gostaria de entregar, suponho eu, ele não gostaria de entregar a LOA reconhecendo que a gestão estava mal. E ele mascarou isso numa pedalada. Mas agora a gente está enfrentando essa dura realidade. Os 2,5 bi arrecadados, eles são equivalentes a 55% a 56% de arrecadação,
do proporcional de 4,8 bi. O senhor está entendendo? Então não é que está sobrando 4 bilhões nem nada. Falta o equivalente ao restante proporcional. O orçamento, ele existe um escalonamento, uma progressão. Mas foram arrecadados 2,5 bilhões. Não foram arrecadados 2,5 bilhões, porque 2,5 bilhões é toda a receita do município em arrecadação. Entendi. Entendeu? O orçamento ele se divide entre 2,5 bilhões de recursos próprios do município, mais o recurso que vem do governo federal, do governo estadual, da União, né, todos os órgãos dos fundos, etc. Então, esse 2,5 bi é somando os repasses do governo federal, repasses do governo estadual, mais a receita nossa de arrecadação de ISS, IPTU e TBI. Porque se fosse 2,5 bi de arrecadação, nós teríamos já arrecadado no primeiro semestre toda a receita prevista de arrecadação do ano todo. E não é isso. Acho que houve uma interpretação ou equivocada de quem redigiu o texto, para não deixar isso mais claro, ou equivocada de quem interpretou o texto, que no meio pode não ter ficado muito claro. Olha só, você pode mandar sua pergunta via WhatsApp 999322529, como fez aqui esse telespectador aqui, que diz assim: boa noite, eu sou o Tiago, morador do Jardim Paraná, aqui em Cuiabá. Eu queria saber com o prefeito Abílio quando vai chegar os uniformes do Cimenina. A minha filha está com o uniforme apertado e já usado. Quem está perguntando aqui é o Tiago, lá do Jardim Paraná. Tá, primeiro, eu acho que é uma informação diferente para mim, porque já chegou uma parte, né? Eu acho que talvez não tenha chegado lá ainda, né? Talvez não tenha chegado lá. Mas eu vou informar a Samanta, que é a primeira-dama, que ela trata desse projeto do Cimenina, e perguntar para ela sobre essa informação. A gente quer tratar o Cimenina como um projeto muito importante para o município. E ele é um projeto muito importante. Surgiu na época, se eu não me engano, do Roberto França, junto com outro programa que tinha chamado Cuiabaninho. Eram dois projetos muito importantes para trazer essa aliança entre a educação infantil, o cuidado das crianças, principalmente das meninas e dos meninos em fases separadas de educação no contraturno, e que garantia que essas crianças teriam dentro de um ambiente seguro um complemento educacional e de outras atividades, não só daquele material que é informado dentro da escola. A Samanta apaixonou no projeto, ela está resgatando o Cimenina, investindo, buscando apoio, e acredito que se tiver alguma dificuldade nessa questão de uniforme, eu tenho certeza que seguramente que a Samanta vai atrás de resolver esse problema lá, tá bom? Como que você faz? Tiago, então você tem que procurar a Samanta, a nossa gloriosa vereadora aí também, primeira dama, e você procura lá na Câmara, mais certo. Não tem necessidade de procurar na Câmara, pode marcar ela no Instagram, manda ela no mensagem, mas se quiser ir lá também, pode ir na Câmara, pode ir na Prefeitura, não tem problema. Mas hoje é mais fácil, você manda lá no Instagram, você já marca a pessoa, já informa ela. Ela é bem ativa nas redes sociais, a gloriosa Samanta. Só não é gloriosa, porque gloriosa é Jesus, gloriosa, Cristo, glória. Gloriosa. Glória ao Senhor Deus, mas glória. A senhora Samanta. Na minha opinião é gloriosa, porque todo mundo que suporta o Abílio já tem que ter. Todo mundo que confia em Deus, para mim é glorioso. Claro. Olha só, já eu venho com mais. Tem mais perguntas aqui, mas eu vou abrir tem que ir ali faturar, porque senão o Dorileu puxa a minha orelha aqui, rapaz. A gente volta em minuto e meio com mais o Abílio Brunini aqui falando mais sobre as coisas da nossa gloriosa Prefeitura de Cuiabá. A gente volta num instante só. Muito bem, cá estamos de volta ao vivo com o glorioso, não vou falar mais glorioso não, vou falar nosso caríssimo prefeito de Cuiabá, o Abílio Brunini, também conhecido como pai da dupla sertaneja Sebastiana, né, que é o Sebastian e a Ana, que ele acompanha ali, ó, ele acompanha ao vivo ali, ele monitora ali, quando tem uma resposta e outra, ele fica lá olhando lá. Se a Ana estivesse te ouvindo falar Sebastiana, ela ia falar Ana Regina. Ana Regina? E o Sebastian que? Sebastian de quê? Sebastian. Só Sebastian, né? A Ana Regina que gosta do nome composto dela. Então, assim,
Eu queria quero, né, e vou nesse instante, antes de puxar aqui mais assuntos de Cuiabá, pegar sua opinião. O povo aqui, especialmente o pessoal ligado à direita, os conservadores, esse pessoal está vivendo uma semana de expectativa por conta de um julgamento que vai acontecer amanhã lá no Supremo Tribunal, primeira turma do Supremo Tribunal Federal, envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu quero sua opinião a respeito. E antes de você responder aí, eu queria até comentar aqui, rapaz, eu posso estar enganado, mas, como o programa chama-se Opinião, eu quero dar a minha opinião sobre algo que eu vi hoje, o presidente do Supremo Tribunal Federal. Eu lamentei isso, porque em qualquer país sério isso daria cancelamento, anulação de julgamento, né? Ele disse o seguinte, aspas para o glorioso, nem tanto, né, do nosso presidente do Supremo. Em breve nós iremos, abre aspas, né, em breve nós iremos empurrar o extremismo para a margem da história. Aí ele continua dizendo assim, e teremos uma política em que estarão presentes conservadores, liberais, progressistas, como a vida deve ser. Quer dizer, está ensinando, fecha aspas, né? Está ensinando como se deve viver, né, no país, e esquecendo que existem conservadores, extremistas, progressistas, extremistas, isso no mundo inteiro. E aí um presidente, eu fico chateado com isso, por que tem que falar tanto assim, né? Esse é o mesmo autor do Perdeu o Mané, não amola. Não entendo por que há essa coceira na língua de falar assim, não é? E aí envolvendo um momento tão delicado como esse. Mas eu quero que você, prefeito, comente a sua expectativa e o que está acontecendo, o que tem por vir aí. O próprio Barroso antecipou aqui o que vai acontecer amanhã, né? Assim como Alexandre de Moraes, o relator, também já tem dado entrevista nesse sentido. Há entrevistas em veículos de comunicação, a questão da papuda, sabe, que não estaria descartada. Enfim, tem um monte de coisas aí, eu até vou evitar de falar muito, porque quando eu faço esse tipo de comentário com opinião, há sempre quem diga que eu me baseio por redes sociais. Outro dia um amigo me falou isso, fiquei chateado pra caramba, porque como se as informações que eu estivesse dizendo não fossem verdadeiras. Mas eu queria que você comentasse a respeito. É até difícil fazer um comentário a respeito sobre isso, porque... Ou sua expectativa, enfim, o que você vê? Não há nem necessidade de expectativa, há uma previsibilidade certa. Então, assim, eu acredito que toda a população que está assistindo esse teatro, essa situação toda, já sabe que existe uma condenação prévia já definida. Nós não estamos vivendo um estado de exceção, onde podem até pedir para ficar um policial dentro da casa do cara para saber se o cara vai sair, para saber se o cara vai pular o muro para fugir de alguma forma, sendo que ao redor de toda a casa tem todo segurança, todo aparato de segurança, que é constranger. Então, o que a gente percebe é um estado de exceção. Acredito que todos, inclusive quando você chega numa opinião como essa de um ministro, onde ele escolhe quem pode participar do processo eleitoral e quem não pode, porque é nada mais do que uma escolha, é uma censura velada, declarada, dizendo que aqueles que têm opinião contrária poderão não estar participando de um processo eleitoral, de um processo político. Não por seus atos criminosos ou corruptíveis ou alguma coisa assim, mas sim porque emitem opiniões dos quais desagradam alguma classe política. Eu acho que isso acaba colocando a política de lado. A democracia, sim, passa a ser prejudicada por discursos como esse, e aqueles que deveriam apenas se posicionar nos autos começam a se posicionar no campo da esfera política. É complicado. É claro que eu vejo isso como uma vingança, mas também como um status de sobrevivência. Quando você vê os ministros, eles estão tomando um posicionamento de sobrevivência, como se fosse nós contra eles. E para isso há uma certa preocupação, inclusive com o processo eleitoral do ano que vem. É um risco muito grande até de não ter eleição do ano que vem, pois tudo se coloca como um cenário de incertezas. Você tira o adversário político
daqui a pouco você tira aquele que você não gosta, persegue aqueles que são seus opositores e daqui a pouco só falta tirar o processo eleitoral e dizer que vai esperar mais 2 anos o processo eleitoral para acabar a eleição, para ter outra eleição depois dos Estados Unidos e aí sim fazer um processo eleitoral diferenciado. Eu não surpreenderia de nada. Inclusive, nessa opinião que você acabou de emitir aí, não me surpreenderia da Polícia Federal estar na sua casa amanhã de manhã investigando por que você emitiu tal opinião e por que você está estimulando um comportamento de rejeição ao ministro do Supremo através dos seus veículos de comunicação. Quer me assustar, né, rapaz? Não é te assustar. Não vou ficar assustado. Vou dormir tranquilo hoje. Infelizmente é o tempo que nós vivemos. Só para você ter ideia, eu acredito que qualquer um que se arrisca a emitir uma opinião política está suscetível a isso. Nós temos jornalistas exilados, onde tem que estar vivendo em outro país para poder ter emissão de opinião. Nós temos políticos exilados, nós temos cerceamento de direito de defesa, do amplo direito de defesa contraditória. Nós temos aí pessoas sendo constrangidas, ferindo os seus princípios básicos, o princípio da inviolabilidade da moradia da pessoa antes dela ser condenada. Você sabe que na Constituição Federal fala que a moradia ela é inviolável e ali, sem critério algum, já está em prisão domiciliar e ainda quer colocar a polícia dentro da casa da pessoa em prisão domiciliar. Ele então, pisou assim, e quer... Eu acho que isso tudo compromete o resultado do julgamento. Pode ser que o resultado seja aqueles que eles já estão prevendo que aconteça, que é a condenação certa, a humilhação certa, mas o tempo corrigirá a história. Alexandre de Moraes, que está sancionado pela Magnitsky. Então, mas isso americana... é uma outra preocupação que eu tenho. Daqui a pouco, eu vi alguns comentários aí falando sobre a possibilidade do Trump fazer uma Magnitsky em tempo real sobre os ministros durante o período do jogo. Eu não acredito que isso possa acontecer, mas se acontecer contra os ministros do Supremo por ter condenado o Bolsonaro, se acontecer contra o presidente da Câmara e se acontecer contra o presidente do Senado, eles poderão argumentar que é um ataque à soberania nacional. Uhum. Apesar de que a lei Magnitsky se aplica ao país deles e não ao nosso. Não, se aplica a violadores de direitos humanos, como foi o caso de argumento usado contra o Alexandre de Moraes. E está ali, ele está ao lado de todos os sancionados pela lei Magnitsky, por violação aos direitos humanos. As piores espécies, os piores seres dessa terra, aí estamos falando de terroristas, estão lá. E o Alexandre de Moraes, infelizmente, para nós, não gostaríamos disso, mas está lá também sancionado por uma lei americana. Eu acredito que por conta dessa opinião sua, é bem provável que amanhã você receba uma visita às 6 horas da manhã, pedindo cópia do seu celular, cópia do seu computador, cópia de tudo que tem na sua casa, na verdade levando tudo apreendido, você sendo exposto em veículos de imprensa, como se fosse uma pessoa que estivesse propagando um golpe, por emitir opinião. É isso aí. Na verdade, o seu programa deveria mudar de nome. Opinião, não, é isso mesmo. Eu estou consciente, é a opinião muito particular minha, não é do Lorenberg, não é do programa, é minha. Eu acho que a gente teria que ter uma temperança e tem que ter um equilíbrio nas coisas, nós não estamos tendo, né? Existe uma carta máxima e magna, que é a nossa Constituição, e que teria que ser observado cada item daquela, cada parágrafo dessa Constituição, e que a gente observa que não. Acabou de falar aqui da inviolabilidade do lar. Professor Lorenberg. Prefeito, o senhor tomou posse no dia 1º, portanto, hoje completamos com a sua administração 8 meses. Na sua campanha eleitoral, o senhor registrou, como todos os outros candidatos à chefia do Executivo, um plano de governo. E a minha pergunta é que talvez seja a mesma pergunta, prefeito, que muitos telespectadores estão fazendo agora. Já teve tempo suficiente
para o senhor começar, tirar do plano de governo uma grande iniciativa e tocar essa grande iniciativa? Claro. Ou não? E o senhor pode comentar a respeito dela? Uma coisa muito falada no meu plano de governo era a revogação da taxa do lixo. Está feito. Outra grande questão do meu plano de governo era a escola aberta no final de semana. Está feito. Outra proposta do meu plano de governo era a gente ter a escola na comunidade, aberta à noite para a comunidade explorar, usar a escola. Está feito. Outra proposta do meu plano de governo era que a gente ia fazer uma economia dos cofres públicos, equilibrando as receitas do município com as suas despesas. Estamos fazendo aí. Outra proposta do meu plano de governo é que nós íamos acabar com esses esquemas que acontecem dentro da prefeitura em muitas das áreas e a gente iniciou um processo de transparência em combate à corrupção. Está feito aí também. Outra proposta é que a gente ia simplificar a forma de aprovar projetos na prefeitura. Também estamos fazendo. Está aí a forma simplificada, como o alvará automático, o Cuiabá Smart, inclusive está em forma de testes, que o senhor pode colocar cuiabá-smart.cuiabá.mt.gov.br. O Cuiabá Smart está em fase laboratorial, que está aí pronto também. O Cuiabá Smart, inclusive, tem aplicativo também. O senhor pode baixar. A gente não está divulgando porque está em fase experimental, mas estamos fazendo. Outra questão que está no meu plano de governo é o café de manhã nas escolas. Está feito. Tomografia na UPA. Está lá. Tomografia na UPA do Verdão, do Leblon. Está ali. Diminuímos o tempo de espera nas UPAs. Está feito. Diminuímos em mais de 1h30 o tempo de espera nas UPAs. Aceleramos o procedimento de atendimento. Demanda espontânea nas unidades básicas de saúde. Está feito. Se hoje fosse buscar uma proporcionalidade de todas as minhas propostas no meu plano de governo, a gente avançou bastante. O prefeito, o João Maurício está mandando uma pergunta aqui, dizendo o seguinte: rapaz, eu gostaria muito de ver o nosso centro histórico sendo movimentado como... Rapaz, tô com vontade de espirrar. Já aconteceu de você querer espirrar ao vivo? Eu sempre consigo dar quando eu tenho crise de soluço, eu consigo contornar, mas crise de espirro eu nunca consegui. Se bem que o programa vai fazer 6 anos, eu nunca espirrei, né, Lorenberg? Ou já? Não. Lorenberg já espirrou. Eu já, aqui. várias vezes. Aqui, espirrou aqui. Mas enfim, o João Maurício, do tempo que o centro histórico, cadê, rapaz? Era bem movimentado e a gente não vê mais isso na questão dos calçadões. Lá na Galdino Pimentel, por exemplo, você não vê mais as pessoas nos corredores, os consumidores sumiram, tem lojas sendo fechadas e a concorrência aí com dos shopping centers, inclusive o shopping popular, e as compras online têm acabado com essa frequência das pessoas, do consumidor. E sem consumidor não tem movimento, sem movimento não tem por que levar prejuízo com o estabelecimento aberto. E ele quer a sua posição, sua opinião a respeito. Bom, primeiro é importante dizer que o centro da nossa cidade, a gente tem colocado mais atividade delegada, feito mais parceria com a Polícia Militar. A delegada Juliana Palhares, secretária de Ordem Pública, tem feito todas as fiscalizações e apurações. E é claro que em 7, 8 meses de gestão a gente não vai mudar a cara do centro histórico de uma hora para outra. Agora, uma boa parte dessa mudança do centro histórico se dá pelos proprietários dos imóveis do centro histórico. E aí nós temos um dilema. Faz apreensão desses imóveis para que a prefeitura possa fazer devida intervenção, ou multa, notifique, respeita esse patrimônio dessas famílias, que é a memória também de cada uma dessas famílias, e dá oportunidade para que elas façam isso. Nós somos contra essa questão de sequestro da propriedade privada. Ela só em casos extremos eu acredito que ele deveria acontecer. Então, nós respeitamos esses familiares para que eles busquem solução para isso. Contudo, a gente vai investindo com Vigia Mais, investindo com um monitoramento e uma segurança melhor no centro. Estamos investindo em campanhas. Por exemplo, uma dessas, o ônibus ao domingo, gratuitamente, deveria ser melhor aproveitado pelo centro da nossa cidade. Porque você poderia ir do bairro para o centro aos domingos sem custo, apenas fazer a aquisição dos itens que tem lá. Agora, os motivos
que o centro não está sendo movimentado, eu acho que deveria ser alvo de análise e investigação da CDL, da Associação Comercial e de tantos outros, para identificar quais são os itens, os critérios que faz com que a população não busque mais aquilo. Boca, eu tenho pouco tempo, né? Eu tenho menos de 2 minutos para encerrar o programa já. Olha só que coisa. Eu fico dando essas respostas longas, para você não fazer muita pergunta. Fui acabar. O Thiago já falou aqui. Olá, boa noite. Todos, por gentileza, prefeito Abílio, você pode vir visitar aqui o bairro Formigueiro, ao fundo da empresa Lotufo, aqui no Ribeirão do Lipa, pois mesmo estando rodeada por condomínios de luxo, aqui estamos sem asfalto, entre outros problemas. A pessoa não assinou. Aqui tem outro. Boa noite, prefeito. Sua colocação dos alunos a respeito aí da tabuada. 80% dos alunos não sabem o que se pode fazer para melhorar isso, que é fundamental para a educação. Aí uma boa noite, José Jorge, aqui do bairro Residencial Cochipó. Gostaria de pedir o apoio do prefeito para verificar a situação do bairro Residencial Cochipó, do Parque Residencial Cochipó. E por fim aqui, realizaram o processo de terraplanagem para asfaltar, colocaram estacas, enfim. Eu não tenho como seguir mais, é muita gente. Ele vai responder por meio da comunicação, a gente vai enviar a resposta para você. Eu queria que você desse uma pincelada de 1 minuto e meio para a gente encerrar aqui, porque não dá um tempo, se fosse em 2 horas não daria. Obrigado por ter vindo. Paulo, quero agradecer você, professor Lemberg, muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sei que eu não tenho conseguido estar mais frequente aqui no local, mas sempre estamos aí através da rede social de uma forma mais direta, que é mais fácil da gente comunicar, e dizer que muitas dessas reclamações ou sugestões que aí aconteceram possam ser feitas para nós via rede social. A melhoria da educação é um nosso objetivo. Estamos investindo muito no reforço, para que as crianças saiam das nossas escolas sabendo 4 vezes 4, mas também sabendo a língua portuguesa, sabendo ler, escrever. Isso é fundamental para que essas crianças possam avançar no ensino médio e chegar até a faculdade. A alfabetização na idade certa é o nosso objetivo com o município de Cuiabá. Obrigado a todos, estamos à disposição para continuar cuidando da nossa cidade. Ok, obrigado, prefeito Abílio, obrigado, Ana Carla, secretária de comunicação, e a todos aí do respaldo. Lorenberg, até amanhã. Até amanhã. Às 19h30. Olha, ele vai vir com mais frequência aqui, não vamos pegar no pé dele para ele vir aqui, porque tem muita coisa para responder para o povo. Ele vai responder via comunicação a essas perguntas aqui, viu? Opinião volta amanhã às 7h30 da noite. Até lá, se cuida, fica bem, fica com Deus também.